O que é fundamental, imprescindível e inegociável em uma igreja? Em nosso tempo, pessoas escolhem suas igrejas pelas mais diversas razões. Eis alguns exemplos. Para alguns, uma igreja tem que ter um bom orador ou palestrante, que tenha carisma, fale bem, prenda a atenção das pessoas e que seja motivador. Afinal, ninguém quer ouvir sobre coisas ruins. Ou que seja inteligente, intelectual e que demonstre um vasto conhecimento e cultura. Ou ainda, que seja divertido, faça as pessoas rirem e se alegrarem, e que não seja muito demorado em suas, entre aspas, pregações. Outros dizem que uma igreja precisa oferecer boa música, um louvor animado, contemporâneo. O líder da banda deve ser entusiasmado, os cânticos devem estimular as pessoas e as colocar para cima, dizendo a elas sobre o seu valor para Deus. E é importante que as músicas enfatizem vitórias e triunfos. Quem sabe algumas luzes coloridas, danças, coreografias, solos de guitarra, isso também é muito bem-vindo. Há os que afirmam que uma igreja necessita de pessoas atenciosas, que valorizem os membros, os visitantes, que estejam sempre com um sorriso no rosto e que recebam calorosamente as pessoas, fazendo com que elas se sintam bem. Existem aquelas pessoas que defendem que a igreja deve proporcionar um ambiente agradável. As luzes são importantes, ar-condicionado, pessoas bonitas, bem vestidas, poltronas confortáveis, multimídia, entre outros atrativos. É importante para muitos que haja entretenimento, várias atividades, diversão para as crianças. Uma igreja sem, entre aspas, um ministério infantil está fora de cogitação. Tem também os que não dispensam o sobrenatural. Estes querem que na igreja haja sinais, milagres, revelações, profecias e curas. Eles querem ver o poder de Deus, sentir a sua presença por meio da comoção, do tom dramático do pregador, arrepios, calafrios, êxtases e um ambiente emocional. Já os mais conservadores, palavra em moda atualmente, esperam encontrar na igreja ritualismo e formalidade religiosa. Afinal, a igreja é um lugar sério. Com isso, espera-se bastante moralismo e rigidez comportamental e, importante, exterior. De preferência, com roupas que façam a distinção entre o clero e os leigos. Estes rejeitam o que eles entendem por mundanismo nas igrejas. Para os tais, o importante é literalmente a fachada. Hoje também há os que buscam na igreja o cuidado dos pobres e das, entre aspas, minorias. Normalmente, estas pessoas defendem o engajamento e a justiça social. Normalmente, também, seus discursos são politicamente corretos e muitas vezes nebulosos. Alguns, em boa medida, defendem, por incrível que pareça, ideologias que tiveram origem em ateus. E por último, estão as pessoas que dizem que a igreja existe para resolver os seus problemas, sejam eles financeiros, conjugais, de saúde ou emocionais. Bem, mas vamos lá. Essas coisas são fundamentais? Ou melhor, elas fazem parte da igreja? Vejamos novamente cada um dos pontos. Um bom orador carismático que prenda e levante as pessoas, você encontra em palestras de autoajuda e motivacionais, ou em um apresentador de programas de auditório. Essas pessoas, sim, vão deixar você de boca aberta com suas habilidades de oratória, ainda que seja por bem pouco tempo. Alguém que seja muito inteligente, um intelectual, você vai ver em palestras de filósofos, que também está em moda hoje em dia, professores e acadêmicos. Já um palestrante divertido pode ser achado em talk shows, stand-ups
ou em circos, onde há palhaços. Com estes, você poderá rir sem parar. Boa música. Isso você encontra, o descobrirá em shows de artistas, músicos e bandas famosas. Dentre as opções, há inclusive muitos shows gospel. Pessoas atenciosas. Você acha em lojas e em locais que estão preocupados com números, se é que você pode entender. Um ambiente agradável. Há várias opções para isso. Clubes, resorts, parques, etc. Sinais, milagres, revelações, profecias e curas. Isso é oferecido nas mais diversas religiões, cristãs, entre aspas, ou não. Aliás, você encontra estas práticas em inúmeras falsas religiões também. Ritualismo e formalidade religiosa. Essas coisas também são ofertadas nos mesmos locais do item anterior, nas religiões. O cuidado dos pobres e das minorias. Inúmeras organizações, ONGs, filosofias, políticas e crenças das mais diversas também demonstram esta preocupação. E por último, a resolução de problemas. Bancos oferecem ajuda financeira. Psicólogos e conselheiros se propõem a ajudar nas relações conjugais e emocionais. E médicos são opções para os problemas de saúde. Mas espere aí, você está dizendo que nada disso pode ser encontrado na igreja? Não. Algumas dessas realidades devem fazer parte da igreja, mas o fato é que essas coisas você pode encontrar fora da igreja, como vimos. Tudo isso é temporário e elas podem ser produzidas pelo homem. O que é fundamental, imprescindível e inegociável em uma igreja e que ninguém mais pode oferecer a não ser a verdadeira igreja. A resposta é a proclamação bíblica, clara e constante do Evangelho. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa nova ou boa notícia. E essa boa notícia é o que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Ela é boa notícia porque eu e você que ouve essas palavras temos uma péssima notícia a nosso respeito. Primeiro é que nascemos em pecado. Eis que fui nascido em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Segundo é que por isso todos somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Aí você pergunta, mas o que são pecados? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E nesse estado, o de pecadores que somos, todos estamos separados de Deus, mas as suas iniquidades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Por isso, o destino de todos os que se encontram nesse estado é o de condenação. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas há o Evangelho, a boa notícia. Essa notícia maravilhosa é que Deus enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para salvar pecadores como eu e como você. E Ele fez isso por amor e absolutamente de graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Filho de Deus, Jesus, o Deus encarnado, morreu na cruz por pecadores. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E que todo pecador que crê em Cristo
arrependendo-se de seu pecado e recebendo a Ele, Cristo, como Salvador e Senhor, tem seus pecados, todos eles perdoados. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqueles que creem no Evangelho têm sua condenação cancelada. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Estes, então, que creem no Evangelho, recebem uma nova vida e podem confessar: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E por último, é que quando esta vida terminar, aqueles que creem estarão com Deus para sempre, em uma realidade onde nunca mais haverá nenhuma expressão de mal. É isso que a palavra de Deus diz. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora, diante disso, compare o Evangelho com tudo o que muitas igrejas têm oferecido e muitas pessoas têm procurado. O que é fundamental, imprescindível e inegociável em uma igreja? Você pode ouvir um bom orador, um palestrante, pode ter boa música, estar entre pessoas atenciosas, em um ambiente agradável, ver sinais, milagres, revelações, profecias e até mesmo ser curado. Ou pode participar de rituais religiosos com bastante moralismo e rigidez comportamental e exterior. E por último, ter todos os seus problemas conjugais, financeiros, de saúde e emocionais resolvidos. E ainda assim, jamais ter ouvido e crido no Evangelho. De que adiantará, por outro lado, se você ouvir o Evangelho e crer nele, você pode não ter nenhum destes itens que são ofertados, e ainda assim terá sua vida transformada. Você terá significado para a sua existência, esperança, e ao fim desta vida, passará a eternidade na presença de Deus. Além disso, ao crer no Evangelho, Cristo vai capacitar você em todas as áreas da sua vida, mesmo que venham dificuldades. E então, reflita sobre isso. O que é fundamental em uma igreja? O que você está procurando em uma igreja? Que Deus lhe mostre sua maior necessidade: crer no Evangelho.